deep dive aqui com a gente. Isso aí. Mergulhando fundo em mais um tema. E hoje a gente vai encarar uma questão que, vamos combinar, né? Não é nada trivial. A Bíblia. A Bíblia. Será que ela é realmente a palavra de Deus? O pergunta em que atravessa os tempos, mexe com a gente, provoca. Provoca bastante. E a gente vai se basear num texto devocional que aborda essa questão de frente. Ah, Ele parte do princípio, e com razão, que em tempos como os nossos, com tanta informação pipocando para todo lado, a gente fica meio meio desconfiado, questionador, né? questionador, Natural. normal, né? Afinal, será que a Bíblia é um livro tão antigo e ainda tem algo a dizer pra gente hoje? É confiável? Faz sentido. Pois é. E o mais intrigante é que a própria Bíblia já se coloca como divina. É? Ela afirma isso. Um exemplo clássico, inclusive, é aquele trecho de 2 Timóteo 3,16, que diz: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa passagem é sempre lembrada quando o assunto é a inspiração da Bíblia. Mas me explica uma coisa, por que essa passagem, em específico, é vista como uma prova, digamos, tão forte dessa inspiração divina? Aqui tá o pulo do gato, tá na palavra inspirada, que se a gente for olhar a fundo, significa tipo soprada por Deus. Espera. A origem do texto, a fonte, seria divina. Uau! É como se Deus tivesse soprado a mensagem, sabe, diretamente nos autores. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Interessantes, complexas também, né? Porque se Deus soprou a mensagem, qual o papel de fato dos autores humanos? Eles seriam, sei lá, só uns secretários de Deus. Essa é a grande charada. Tem várias teorias sobre como funciona essa inspiração. Aham. Tem gente que defende a inspiração verbal plenária, que é a ideia de que cada palavra, cada vírgula foi ditada por Deus. Caramba. E tem que acredite na inspiração dinâmica, que sugere que Deus inspirou os autores, sim, mas com ideias, conceitos. Entendi. E aí eles, com suas próprias palavras, com seu estilo, com sua bagagem, expressaram essa mensagem. Então, a Bíblia não seria assim um ditado, mas tipo uma parceria. É, exatamente. Entre o divino e o humano. Imagina a Bíblia como, sei lá, uma tapeçaria. Uma tapeçaria. É rica, complexa, cheia de detalhes. Deus, o grande artista, inspira a obra. E os autores, com suas características, com o contexto histórico deles, tecem os fios, dão forma à mensagem. Que analogia incrível. Mas e como a gente, meros mortais, consegue decifrar essa mensagem que vem de Deus? Boa pergunta. No texto que estamos usando como base, fala-se de revelação e iluminação. Como esses conceitos se encaixam nessa história toda? Ótima pergunta. A revelação é tipo Deus se mostrando pra gente, revelando seus planos, sua vontade. Já a iluminação é a ação do Espírito Santo que nos dá o entendimento da mensagem. É como se a revelação fosse a luz do sol e a iluminação fosse a janela limpa que nos permite ver essa luz. Faz todo sentido. Então, para a gente entender a Bíblia de verdade, a gente precisa dessa ação do Espírito Santo, que ilumina a mente e abre nosso coração para a mensagem divina. Bingo! E é por isso que ler a Bíblia não pode ser só um exercício intelectual, sabe? Tem que ter a parte espiritual. Chegar com humildade, pedir a Deus para revelar o significado. E na prática, como isso se traduz? O texto devocional propõe algumas reflexões bem interessantes pra gente. Verdade. Ele nos desafia, por exemplo, a pensar em como ir além da leitura superficial das Escrituras. Como aprofundar nosso entendimento. E como a inspiração divina da Bíblia influencia a nossa leitura e a aplicação dos seus ensinamentos. E a pergunta final, que é a cereja do bolo, digamos, em que áreas da nossa vida a gente precisa deixar a Bíblia ter mais autoridade? Se realmente acreditamos que ela é a palavra de Deus, como isso impacta nossas decisões, nossas atitudes. É isso aí pra gente refletir, hein? Profundamente. A Bíblia não é só mais um livro, né? Não. É um guia, uma fonte de sabedoria, de inspiração. Cabe a cada um de nós decidir como vamos nos relacionar com ela e deixar que ela nos transforme. Sem dúvida. Bom, pessoal, espero que esse mergulho tenha sido proveitoso para vocês, que a gente tenha conseguido lançar luz sobre essa questão tão importante. Que a gente possa buscar um relacionamento mais profundo com a Bíblia e deixar que a sua mensagem nos guie. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até!